Quem é que está a recuperar o fôlego ainda? Eu estou. O meu coração está acelerado. É bom louvarmos ao Senhor. É bom, nós estamos a orar antes de nós começarmos e estamos a conversar como é bom começar o dia em oração. Como é bom começar o nosso domingo na casa do Senhor. Amém? Quem é que está feliz por estar aqui hoje? Isto não é clichê. Eu espero mesmo que tu estejas feliz. Quem é que está disposto a ouvir a palavra do Senhor hoje? Sem clichês, só quem quer mesmo ouvir. Se não queres ouvir, podes deixar o braço baixo. É possível que tu não queiras ouvir e está tudo bem. Eu já vim à igreja várias vezes e não queria nada. Não queria me levantar para o louvor, não queria abrir a palavra. Era como eu me sentia e isso pode ser a tua realidade. E nós hoje vamos ter o privilégio de ler uma passagem em Atos capítulo 16. Então se tu tens a tua Bíblia já podes ir abrindo a tua Bíblia. E nós vamos ler bastante. E nós vamos falar bastante. Eu não sei se tu estás nessa vibe, mas se não estás, vamos orar por isso. Hoje nós vamos falar bastante. Vamos aprender juntos, vamos debruçar-nos sobre a palavra do Senhor e tentar entender aquilo que Ele tem para nós hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Bernardo. Eu sirvo nesta comunidade já há algum tempo. Desde 2018 estava a tomar ali um café com um irmão e ele estava a dizer que está aqui desde 2017 na comunidade. Eu entrei em 2018, és mais antigo do que eu na igreja. Mas tem sido uma caminhada muito bonita, tem sido um privilégio realmente caminhar na CCLX, aprender do Senhor convosco, servir convosco. Tem sido um prazer enorme. E eu queria convidar os irmãos, aqueles que puderem, a ficarmos de pé para nós fazermos a leitura bíblica, está bem? São bastantes versículos, nós vamos ler Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 34. Ai, tantos versículos, meu Deus. Vai projetar, creio eu, espero eu, mas também se não, podes acompanhar na tua Bíblia, no teu telemóvel. Eu queria orar com vocês antes de nós irmos diretamente à palavra de Deus. Porque como eu estava em tom de brincadeira a dizer, muitas vezes eu e tu vimos à igreja, nós vimos ao culto e nós não estamos com o coração inclinado para ler, para ouvir, para meditar, para refletir naquilo que Deus quer, muitas vezes para mim. Muitas vezes eu venho para o culto, mas com os ouvidos de e se aquela pessoa soubesse disto, e se ela estivesse aqui, e se ele estivesse a ouvir, quando acabar o culto vou mandar uma mensagem com este versículo para aquela pessoa que eu estou-me a lembrar. Tudo isso é válido, mas primeiramente para nós, amém? Então eu queria orar nesse sentido, eu queria que tu pudesses também orar comigo e eu queria que tu fechasses os teus olhos e pedisses ao Senhor: Senhor, fala comigo hoje. Pergunta a Deus aquilo que Ele tem para te responder hoje. Pede ao Espírito Santo que te guie durante a pregação, que não seja apenas a voz do Bernardo, mas que seja a voz do Espírito Santo a falar contigo hoje. Pede: Espírito Santo, vem e fala ao meu coração. Espírito Santo, à medida que eu ler esta passagem, à medida que eu for ouvindo as palavras que vão ser pregadas, que tenha sentido na minha vida, que tenha aplicação prática na minha história, que eu possa ter resoluções no dia de hoje, em nome de Jesus. Então, Deus, obrigado pela Tua palavra pela qual nós vamos abrir. Nós vamos ler e meditar naquilo que o Senhor fez através da vida de Paulo. Que isso tenha implicações práticas para a Tua igreja, a igreja que é Tua, os servos Teus, os filhos Teus. Então Deus, Espírito Santo, vem e fala conosco em nome de Jesus. Tira as distrações, que os pensamentos sobre as preocupações lá de casa, as preocupações do trabalho, as preocupações com a família, com os filhos, a doença que talvez acometeu alguém da tua casa, nós oramos e intercedemos para que haja cura, mas que agora haja um silêncio, para que haja um foco naquilo que o Senhor quer fazer hoje. Então tira as distrações, tira tudo aquilo que o nosso pensamento vai e ajuda-nos, ó Pai, a debruçarmos única e exclusivamente e a meditarmos em Ti e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 16, isto é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo teve três grandes viagens missionárias.
e esta é a segunda, acompanhado de Silas, Timóteo e também Lucas. Nós vamos ver uma coisa muito interessante quando nós chegarmos ao versículo 10. Vocês vão perceber uma mudança na forma de estar escrito, ou seja, Lucas começa a falar na primeira pessoa. Até o capítulo 10 não, e a partir do capítulo 10 o que dá a ideia é que Lucas junta-se ao grupo missionário e fala na primeira pessoa. E isso é muito interessante, eu queria chamar já a atenção dos irmãos para isso. Mas vamos lá, versículo 6, que diz, o título é A Visão de Paulo em Troade. Então diz, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Foram impedidos de pregar a palavra pelo Espírito Santo. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Mas o Espírito de Jesus impediu? Sim. Versículo 8. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedónia estava em pé e lhe suplicava, passa a Macedónia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparámo-nos imediatamente para partir para a Macedónia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegámos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedónia. Vamos perder algum tempo aqui em Filipos, que é colónia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficámos vários dias. Versículo 17. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentámo-nos e começámos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideraram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha-se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram levados, lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Versículo 34 para acabar. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Podem se sentar. Obrigado. Foram muitos versículos, foram muitas histórias e nós vamos tentar percorrer com alguma fluidez entre as histórias. Como eu já disse antes, esta era a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele estava
ele e os seus companheiros estavam numa direção, e nós lemos no versículo 6 que especificamente foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E antes mesmo de nós irmos para os meus pontos principais nesta manhã, que eu quero perder mais tempo possivelmente, se Deus nos permitir, com a história da conversão de Lídia. Mas antes disto, eu quero que nós entendamos o que aconteceu antes de eles chegarem a Lídia. O que aconteceu antes de Paulo chegar a Filipos, onde hoje, ou depois, foi formada, foi construída, foi criada a igreja de Filipenses, na qual depois Paulo também escreve uma carta. Antes de Paulo pensar ir para Filipos, ele estava a pensar ir para a Ásia, no outro sentido. Filipos era na antiga Macedónia, que hoje é Grécia. E o versículo 6 é muito, muito, muito claro. Diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. É muito claro o texto quando diz que é o Espírito Santo que impediu. Mas como assim? O Espírito Santo está-me a impedir de fazer algo que o próprio Jesus mandou fazer, que é pregar o Evangelho a toda a criatura? Mas como assim? Eu quero ir, eu quero falar de Jesus, eu quero propagar a salvação, eu quero ir, ser missionário. E é o Espírito Santo está-me a impedir de ir? Que coisa estranha. Como é que o próprio Deus pode proibir, pode impedir Paulo de fazer algo que em teoria é uma bênção? E eu escrevi que nem tudo o que é bom é da vontade de Deus. Nem tudo o que é bom é da vontade de Deus. Nem tudo o que parece uma bênção está nos planos do Senhor. Eu não estou a ouvir nenhum amém. É duro, muitas vezes é duro. Nem tudo o que nós achamos que é uma bênção, nem tudo o que nós achamos que estamos a fazer para o bem do reino de Deus, ou para algo que é bom para aquela família, para a minha família, para aquela pessoa, está efetivamente nos planos de Deus. E isto é difícil engolir esta. É difícil entender como é que funciona o mecanismo da vontade de Deus, mas nós vamos tentar destrinchar aqui um bocadinho. Nem tudo o que tu achas, o que eu acho que é bom, é realmente bom ou realmente necessário para aquela pessoa, naquele tempo, naquele lugar. Se eu doar 10 mil euros a uma instituição que abriga crianças em situação de rua, por exemplo, é uma bênção. Eu estou lá, estou a fazer uma doação de 10 mil euros para ajudar na construção de um orfanato. Uma bênção. Mas se eu sei que esses 10 mil euros eu roubei a um idoso, é uma bênção? Talvez não tanto. Isto é só para nós começarmos a pensar um bocadinho e refletirmos sobre esta situação. Mas eu ia ajudar uma família que estava a precisar, eu estava a levar comida para aquela família e o meu carro avariou. Mas não era de Deus, não era uma bênção. Eu estava a levar cestas básicas, estava a levar comida para aquela família e o meu carro partiu, eu não consegui levar a comida e aquela família passou necessidade naquele dia. Mas como assim, Deus? Como é que tu proibiste que eu chegasse lá? Aquela vaga de trabalho era minha e eu tinha certeza que aquilo era mudança na minha família. Aquela vaga, aquele emprego era para mim. Tinha certeza disso, eu já tinha orado e parecia que estava claro. A vaga era minha. Mas ligaram-me a dizer: não ficaste com a vaga. Um erro, vejam bem, escutem bem isto. Um erro que nós cometemos muitas vezes, eu e tu, é de fazermos planos e depois que nós fazemos o plano, tentamos meter Deus no nosso plano. Nós depois tentamos autoconvencermos que é o plano de Deus. Eu fiz todo o plano, eu esbocei, eu escrevi, eu idealizei, eu refleti nas consequências, eu pensei em quem ia ajudar, em quem não ia ajudar, eu pensei nas bênçãos que ia ter para a minha vida, para as minhas finanças. Depois eu chego e digo assim: ai, espera. Entra Deus. Isto é de Deus. Isto é plano de Deus. Foi Deus que me disse, eu ouvi o Espírito Santo. Alguém me disse alguém me revelou que era de Deus. Então bora. Quantos de nós já fizeram isso? Não precisa levantar as mãos, por favor. Eu já fiz isso. Sejam coisas simples, comprar um carro, por exemplo, bens materiais. Não, é de Deus. Será que é mesmo de Deus ou é a tua ansiedade e a tua irresponsabilidade, pois tu queres culpar que foi Deus? Quantas vezes nós, por conta própria, por irresponsabilidade, tomamos atitudes
E depois tentamos meter Deus dentro dos planos e dizemos, mas eu achava que era da vontade de Deus, achava que era plano de Deus. Deus deve ouvir-nos e lá de cima dizer, eu? Eu não disse nada disso, onde é que tu viste isso? Eu? Perguntaste-me? A mim? Não me perguntaste nada. Mas infelizmente nós temos a mania de sonhar e depois, lá para o fim do sonho, Deus entra no barco. Muitas vezes Deus não quer entrar no barco. Muitas vezes nós usamos Deus como um amuleto da sorte. Se correr bem, foi Deus que me disse. Se correr mal, pois não era Deus. Vejam bem que Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, foi para Filipos e foi preso. A dada altura vocês leram comigo, ele foi preso. Também não era do Espírito Santo. Mas está a correr mal, eu fui preso. Então isto não é da vontade de Deus. E agora, o que é que não é da vontade de Deus? Difícil. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes implica fazer algo que nós não queremos fazer. Implica ir a sítios que nós não queremos ir. Implica responder a orações que nós não queremos que sejam respondidas. Implica, muitas vezes, falar com aquela pessoa que eu não quero falar. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, implica resolver assuntos mal resolvidos. E nós não queremos pisar esse terreno. São terrenos difíceis, constrangedores, que vão nos fazer mexer o nosso coração, vão nos fazer quebrar o nosso orgulho. Fazer a vontade de Deus implica, muitas vezes, abrir mão de coisas, de sonhos próprios, muitas vezes, de bens materiais, muitas vezes. Ser missionário, bora! Fazer a vontade de Deus, vou ser missionário. Vamos pregar aonde? Na Suíça? Já vou marcar o meu hotel aqui no Booking, no Airbnb. Vamos para a Suíça pregar. Vamos para a Itália, comer uma carbonara e pregar o Evangelho. Não. Deus está-te a chamar para ir para a faixa de Gaza amanhã. Vais? Isso é a vontade de Deus. Irias? Para o desconforto, para o perigo, para a resistência política, religiosa. Irias? Mas eu quero servir a igreja. Eu quero ser bênção na igreja. E o pastor, irmão, queres servir na igreja? E tu, o pastor perguntou-me se eu quero servir. Eu nem sabia que ele sabia que eu sabia cantar. Não é? O pastor não sabia que eu sabia cantar. É a minha oportunidade de ir ao púlpito. E o pastor chega, irmão, estamos a precisar de gente para servir o café. É isso mesmo, servir cafés. Ficar nas boas-vindas a dar um abraço. Bora limpar a igreja, bora. É para o reino de Deus. É para o avanço do reino, é para Deus. É para abençoar os outros, bora ser missionário a varrer o chão, bora. Muitas vezes também depois nós fazemos muitos planos e de caminharmos, nós chegamos a um lugar e não está a dar certo, isto não está a correr bem. Mas porquê que não está a correr bem? Porquê que não está a sair como eu pensei que ia sair? Mas esta pessoa parecia tão certa para mim. Será que não é a pessoa certa para eu casar? Este trabalho era uma bênção no início, parecia que era o trabalho certo, mas agora eu não consigo mais sequer ir para o trabalho, eu quero ficar em casa, eu quero me demitir. Muitas vezes, eu escrevi isto, muitas vezes Deus está a impedir os teus bons planos que são bons, positivos, bênçãos, para te transformar. Muitas vezes eu quero ir para fazer eu quero ser missionário na África. Deus tem um chamado e Deus está-te a impedir. Se calhar Deus está-te a trabalhar alguma coisa hoje, aqui em Portugal, antes de tu fazeres alguma coisa, se calhar Deus quer trabalhar em ti. Às vezes o problema nem é outra pessoa, não é o que tu vais fazer, mas se calhar o problema és tu mesmo, que tens que ser trabalhado ainda no teu caráter. Às vezes não é o carro, a casa que tu querias comprar, que deu errado o teu negócio. Mas aquela casa, Deus confirmou, era aquela casa para a minha família. E de repente, na última semana, tu já tinhas o CPCV assinado, aquilo foi por água abaixo. E tu dizes, mas a casa era minha. Se calhar Deus quer falar contigo. Se calhar Deus está-te a dizer, isto é o timing errado. Não é a casa certa, não é agora, espera mais um pouco. E nós, na nossa ansiedade, nós não conseguimos esperar. E criticamos e culpamos Deus. Antes de Deus querer fazer também coisas através de mim,
Ele quer fazer coisas em mim. Antes de eu querer ser um grande missionário, um grande pregador que vai pelas nações e enche estádios, se calhar Ele quer trabalhar primeiro alguma coisa em mim. Estou a ouvir poucos amenes hoje, acho que eu estou a bater muito. E eu só comecei agora e tenho pouco tempo para acabar. Apertem os cintos, estou a estar forte. Como é que dizia o irmão? Está forte, é forte. Então eu tenho quatro dicas que eu não vou perder muito tempo, porque eu quero ir para o próximo ponto, mas eu tenho 4 dicas de como é que eu posso saber se os planos são de Deus. E cuidado, isto são só dicas. É algo que é entre ti e Deus. Eu não sei qual é o teu plano, não sei o que é que está a correr mal, não sei o que é que tu queres fazer, mas antes de fazeres, faz pelo menos estes 4 pontos. Vais projetar? Eu acho que sim, espero que sim. São 4 pontos que eu escrevi muito rápidos. Ora antes de fazer qualquer coisa. Segundo ponto, conversar e pedir conselhos a pessoas maduras na fé. Isto é life changing, isto é mudança completa. Se estás com dúvidas, já oraste e continuas com dúvidas, pergunta ao teu companheiro, à tua companheira de serviço aqui na igreja, de voluntário, do teu GC, uma pessoa que tu consideras uma pessoa mais madura e experiente na fé. Olha, eu estou a pensar fazer isto, o que é que tu achas? Se calhar aquela pessoa mais madura na fé pode ter uma palavra para ti vinda do Senhor. Então não descartes nunca essa possibilidade. Amém? Número 3, reflete nas consequências. Ok, parece de Deus, está tudo a ir bem. Falei com a pessoa, falei com o líder, ele também pareceu-lhe bem, mas se eu fizer isto, há consequências para a minha família, porque se calhar o teu líder não sabe a consequência que esta ação, que este plano vai ter na tua família, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida de devoção com o Senhor. Reflete nas consequências que isso vai ter. E por último, confirma se não fere princípios bíblicos. Porque às vezes nós temos grandes planos, e está tudo a ir bem, já falei, já orei, mas pensa, isto não vai ferir algum princípio bíblico no caminho? Isto não vai implicar eu subornar alguém? Será que ao fazer isto eu não estou a pisar em alguém sem querer? Alguém não vai ter que mentir no processo? Pensa nisso também. Então nós precisamos ser cristãos maduros e deixar de fazer apenas o que é errado. Eu não posso ser um cristão onde eu tenho um livro de regras a seguir. Isto eu posso, mas aquilo não posso. Hoje acordo, o que é que eu posso para evitar o pecado? Não, ninguém acorda a pensar no que é que vai fazer de errado, o que é que vai fazer de certo. Esse não é o pensamento de um cristão maduro. Viver a plenitude de Deus implica não apenas deixar de fazer o que é errado, e sim passar a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Não é sobre fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. É fazer a vontade de Deus. Não é para a esquerda é o que é certo, é para onde eu vou. Para a direita é o que é errado. Eu não posso cair aqui para a direita. Não é esquerda nem direita, é a vontade de Deus. Porque às vezes o que é certo, o que é bom aos meus olhos, os planos bons, não são da vontade de Deus tampouco. O que é errado também claramente não é. Eu tenho que entender qual é a vontade de Deus. Isto é o que um cristão maduro pensa, reflete, antes de fazer um plano, um sonho. Não é se é certo, se é errado, é o que é da vontade de Deus. Nós não estamos a cumprir como cristãos tabela. Isto é certo? Uau, mais um passo para o céu. Eu pequei, menos um degrau, caí. Mais um passo para o céu, estou a acertar. O cristão não vive para cumprir rituais e tabelas. A pergunta tem que parar de ser: o que é que eu não posso fazer mais? O que é que eu tenho que parar de fazer? Ou o que é que eu tenho que fazer de bom para ganhar alguma coisa? E passar a ser: o que é que Deus quer de mim? Percebe a diferença? A pergunta não é o que é que eu posso parar para melhorar? O que é que eu tenho que fazer de bom para eu ser um bom cristão? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim enquanto voluntário na CCLX? O que é que Deus quer de mim enquanto pai? Enquanto marido? Enquanto esposa? Enquanto mulher de que hora? O que é que Deus quer de mim enquanto ministro de louvor? Enquanto eu estou a tocar uma bateria, estou a cantar ao Senhor? O que é que Deus quer de mim no meu trabalho? Ou o que é que eu preciso abrir mão? Vejam que pergunta mais complexa de um cristão maduro. Não é o que é que eu vou fazer de bom, o que é que eu não vou fazer de mau. O que é que eu tenho que abrir mão para fazer a vontade de Deus? É bem mais duro e bem mais difícil. O que é que eu tenho que largar para fazer a vontade de Deus? Que sacrifícios eu tenho que fazer? Eu tenho sido uma resposta de Deus às necessidades à minha volta?
mudem as perguntas. Vamos nós mudar as perguntas. Vamos ser cristãos que mudam as perguntas ao Senhor. Então, nós já perdemos muito tempo aqui neste primeiro passo, logo no primeiro versículo. Vocês percebem que nós estamos no primeiro versículo. Ainda temos 33 versículos para falar e temos 15 minutos. Não vamos conseguir. Não se preocupem, nós vamos pular alguns versículos propositadamente. Então, este é o primeiro versículo onde Paulo estava a querer ir para a Ásia e o Espírito indicou para ir até a Macedónia, até Filipos. Vou passar um mapa só para vocês concentrarem-se aqui na geografia, ok? Eles estavam num caminho ali, eles estavam em Listra, em Derbe, e eles queriam ir para a direita, para ali para a Capadócia, provavelmente, mas eles foram para Filipos. Não tem nada a ver com nada. E é em Filipos que acontece a próxima história marcante do nosso texto. O versículo 13, nós já lemos, diz: no sábado saímos, portanto plural, Paulo, Lucas, Silas, provavelmente, e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Porquê à beira do rio? Pastor Orlando, se eu estiver errado, corrijam por favor, mas em lugares onde não havia sinagogas, as pessoas iam para perto dos rios orar. Era uma tradição que havia naquela cultura, ok? Então, Paulo foi esperto, entrou na cidade. A cidade de Filipos era uma cidade grande, com muito mercado, mas não havia sinagoga, então eles foram perto do rio para ver se tinha pessoas a orar. Foram super espertos, super inteligentes na sua missão. Então, diz o texto, sentámonos e começámos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Eu estava a brincar há bocadinho que parece que estava a ter um encontro das mulheres que cuidam da CCLX. Havia um grupo de crescimento da CCLX só de mulheres ali à beira do rio. Que tal fazer à beira do rio Tejo? Oh, é profético! Brincadeiras. Versículo 14 diz: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então era uma mulher com posses, era uma mulher comerciante, esperta, inteligente, sabia fazer negócios. O Senhor, vejam bem o que a palavra de Deus diz, o Senhor abriu o seu coração. Foi Deus que abriu o coração para atender à mensagem de Paulo. E no versículo 15, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela convidou-nos, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Isto é esta história de Lídia. Eu pesquisei sobre Lídia e descobri que Lídia é uma santa para a Igreja Católica. E aqui ninguém está a denegrir nenhuma outra religião, é só mesmo a título de curiosidade. É a Santa Lídia. E é engraçado porque a Santa Lídia, eu li isto na internet, é uma das tradições mais antigas da Igreja. A sua casa foi a primeira igreja fundada na Europa por Paulo. Lídia foi uma das primeiras a ser aclamada como santa na história do cristianismo. Quem sabia desta? Eu não sabia. Ela é filha espiritual de Paulo, de Lucas, de Silas e Timóteo, e o seu nome aparece inscrito nas catacumbas. Por sua profissão de comerciante de púrpura, foi dada como padroeira dos tintureiros e comerciantes. Vejam só, Lídia é padroeira dos tintureiros. Isto é história, não é? Vocês vêm para aqui e saem mais ricos de história. Com a história de Lídia, eu tenho 3 pontos que eu quero falar convosco rapidamente. O primeiro é que eu posso ser religioso e não ser salvo. O texto diz que a Lídia e as suas companheiras do grupo de mulheres que cuidam da CCLX, elas estavam a orar. Elas eram tementes ao Senhor. Elas eram religiosas. Mas ela não era salva. Ela não conhecia o plano de salvação de Jesus Cristo. Então, qual é o meu ensinamento hoje para a minha vida e para a tua vida? É que não basta eu ir à igreja. Não basta eu orar. Não basta eu ir ao GC. Não basta eu ir à reunião de oração. Não basta eu abrir a Bíblia. Eu preciso de ter uma experiência com Deus verdadeira. Eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo, com a sua palavra autêntica. Eu preciso ouvir o plano da salvação e dizer: eu quero Jesus no meu coração. Eu quero ser salvo por Ele. Não basta eu ser religioso para ser salvo, porque senão era muito fácil. Eu cumpria rituais e eu ia direto para o céu. Eu rezo 10 Pais Nossos, X, não sei das quantas, e já tenho minha passagem de avião garantida. Não. Ser religioso talvez é uma boa parte, ou seja, eu tenho práticas que indicam que eu quero me inclinar para, que eu quero ouvir, que eu quero aprender, que eu quero saber mais de... Mas eu preciso ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo.
Segundo ponto é, eu posso e devo ser canal de salvação dos que me rodeiam. O texto não diz bem a cronologia dos acontecimentos, mas diz que Lídia, o Senhor abriu o seu coração, Lídia ouviu a palavra que Paulo pregou, ela aceitou e ela foi batizada. Veja também que interessante. O texto diz claramente, ela foi batizada. E foi batizada ela e os de sua casa. Então tu podes ser um canal de bênção para a tua casa. Amém? Eu tenho pouco tempo, mas eu só queria resgatar esta história. Talvez sirva de lição para a tua casa, para a tua família. Eu lembro-me a primeira vez, basicamente a primeira vez, que alguém veio orar por mim ou que veio me sugerir uma oração. Os meus pais, eles já tinham entrado na igreja, os meus pais estão ali, já tinham entrado na igreja e levaram o pastor. Foi tipo assim, à força. Tipo, é hoje, não foges. O pastor foi jantar lá à casa. O pastor foi jantar, está bem, foi jantar. Não, os meus pais queriam mesmo que eu e a minha irmã ouvíssemos a Bíblia. Nós não queríamos saber de Bíblia, não sei se é verdade ou não. Mas a verdade é que o pastor dos meus pais foi jantar lá à casa e no fim do jantar chamaram-nos à sala e o pastor, olha, eu queria que vocês repetissem esta oração. E foi aquela coisa mesmo forçada. Mesmo forçada. Olha, repete comigo. Deus não sei o quê, não sei o quê. Não. Brincadeiras à parte, a verdade é que o Evangelho da Salvação entrou pelos meus pais lá em casa e todos cremos e todos fomos batizados em nome de Jesus. Graças a Deus. Aquela oração forçada, eu não estou a alimentar o método, não estou a dizer se está certo ou está errado, mas uma semente foi plantada. Eu fui dormir naquela noite a refletir. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa entrou aqui dentro. E graças a Deus, desde esse dia, já lá vão 20 e tal anos, que acho eu, nós temos permanecido como família fiéis ao Senhor, a servir na casa do Senhor, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, que vocês já conhecem uma parte da nossa história. Mas a verdade é que eu e tu, que conhecemos primeiro a palavra da salvação, podemos ser canal de salvação dentro das nossas casas em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto é, eu posso servir a missão. E esta se calhar vai dar aí mais uma coçada, incomodada. Será que é para mim? Não sei. Lídia aceitou o plano de salvação, ouviu, foi batizada e ela da sua casa. E o que ela fez logo em seguida? O texto diz, ela convidou-os a ficar na sua casa, aos missionários. Eu nem vos disse, mas eu dei um título a esta mensagem, que é Lídia e o carcereiro. Nós vamos chegar ao carcereiro em seguida. O meu título é Lídia e o carcereiro. Salvação e missão. Lídia, ela foi salva, ela entendeu a salvação. Logo depois que entendeu a salvação, ela entendeu a missão. Ela disse a Paulo e aos seus companheiros, podem dormir lá em casa, ficam lá em casa. O que é que isto me diz a mim e para ti? É que além de podemos exercer o dom da hospitalidade, há muitos irmãos que gostam de receber, gostam de ser hospitaleiros, mas muito mais do que ser hospitaleiro é entender a missão e servir a missão. Que é, espera aí, o que é que eu tenho que eu posso servir? É tempo, eu vou servir, estou disponível. É bens materiais, eu coloco à disposição da igreja, da missão. É suportar um missionário na sua viagem. Ok, eu posso destinar X% do meu salário para isto. Eu tenho um dom, eu tenho um talento. Olha, eu sei ensinar bem, eu sei pregar bem, eu sei tocar bem, eu sei mexer com câmaras. Eis-me aqui. Entender o sentido de missão. E foi assim com Lídia. Lídia, ela converteu-se e serviu a missão. É tanto que depois nós não vamos ler, nem lemos, mas lá para o versículo 40, se não me engano, Paulo, ele volta a Filipos depois de ter dado outra volta, e quando volta a Filipos, ele hospeda-se novamente na casa de Lídia. O que é que dá a ideia? Que a casa de Lídia tornou-se um ponto de apoio a missionários. A tua casa tem sido um ponto de apoio a missionários? Se não é, porquê que não pode ser? Ok, não queres, não te sentes confortável. Há outras áreas de serviço. Mas deixa-me dizer, a tua casa pode ser uma bênção para a igreja, para a missão de Deus na terra. A tua casa pode, por exemplo, servir para abrir um GC, um grupo de crescimento, onde pessoas podem ir lá e ouvir a palavra de Deus quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, não importa.
Ao escrever esta mensagem, eu estava-me a lembrar de algumas histórias que nós ouvimos, principalmente o ano letivo passado, de GCs, de reuniões de GCs dos nossos jovens, na casa dos Pap e na casa dos Orsoni. Eu já fui à casa do Orsoni e fui muito bem recebido, Pap. Acho que isso é não sei onde é que está o Pap anda por aí? Pap, não me convidaste ainda para jantar na tua casa, se estás-me a ouvir, tens-me convidar. Mas as histórias que nós ouvimos de bênção não se escreve no papel. Não tem preço saber que há casas de irmãos da nossa igreja que estão a servir para abrigar jovens que andam a ouvir porcaria atrás de porcaria do mundo, mas depois vão uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias e têm um encontro com Jesus e com a verdade na casa do irmão. Tem sido um privilégio ouvir, isto não é conversa de pregador, isto não é conversa de papo furado de crente. Tem sido uma bênção para mim, para a minha caminhada, ouvir as histórias da casa do Orsoni, que se juntam lá 20 ou 30 jovens. Onde é que está o Orsoni? Estás aí? Os dois Orsonis, né? O casal, obrigado. E Deus vos abençoe, que vos recompense, que a vossa casa continue a ser um canal de bênção para a nossa igreja, para os jovens, para ouvir a verdade de Deus. Então, amado e amada, abre a tua casa, convida pessoas e ouve as suas histórias. Abre a Bíblia com as pessoas, ora com as pessoas. Entende o sentido de missão. Se já entendeste a salvação, entende o sentido de missão para a tua vida. Tu podes ser cooperador do reino. Amém? Tiago 2,18 diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que isto significa? Serve o Senhor, serve a casa do Senhor, serve a missão do Senhor, para as pessoas verem a tua fé. O texto caminha e nós lemos que Paulo e Silas, eles estavam a andar, estavam a ir outra vez para o lugar de oração e eles encontraram uma escrava. A minha versão, a versão que nós lemos é escrava. Escrava porquê? Porque ela estava endemoniada. O texto bíblico, esta versão está a dizer, ela era uma escrava. E o que é que Paulo fez? Paulo fez o que é bênção, o que é bom, o que é devido. Ele orou na autoridade do nome de Jesus e expulsou o demónio. Foi o que nós lemos. E o que aconteceu? Paulo e Silas foram presos por isso. Mas como assim? Eu estou a fazer a vontade de Deus, eu estou a expulsar demónios e eu sou preso. É verdade. Se calhar tu estás a fazer tudo bem na tua vida, mas foste parar a um lugar mau e estás a questionar o Senhor. Se calhar tu tens sido fiel a Deus, oras todos os dias, pregas, falas de Deus para as pessoas e foste parar a uma prisão qualquer. Se calhar não fizeste necessariamente alguma coisa de errada, mas se calhar esta prisão é onde Deus quer trabalhar na tua vida. Se calhar a prisão onde tu estás hoje é o lugar de aprendizado que Deus quer trabalhar contigo. E deixa-me dizer outra coisa. Paulo e os seus companheiros, eles eram missionários neste sentido que, por onde eles andavam, eles agiam no nome de Jesus. Não havia uma agenda muito específica. Não era, de manhã eu vou pregar na CCLX, à tarde eu vou pregar na igreja tal, depois eu vou ser não sei o quê, depois... Não havia a agenda do pregador. Não era um famoso que anda de avião e por aí a pregar. Não era assim. O que o texto nos dá é... Eles estavam a ir para o lugar de oração e viram uma pessoa que estava escrava por um demónio. E eles oraram e o demónio saiu. O que é que isto também me diz? Eu quero dar esta nota para ti e para a minha vida. Deus age através de nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não precisas ter um calendário. Aqui é o dia de orar. Aqui é o dia de ir ao GC, então agora eu sou crente no GC. Aqui eu vou ao culto ao domingo eu até me visto diferente. Até venho com por acaso? Até venho com a t-shirt pray, dizer que eu oro muito. Mas na segunda-feira do trabalho, no trabalho eu sou só o Bernardo que trabalha. Não é isso que Paulo está aqui a ensinar-nos. Paulo está a dizer assim, no teu trabalho, ora. Ora por alguém que está endemoniado e expulsa no nome de Jesus. Por onde tu fores, ser um missionário. E eu escrevi que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos de uma agenda para Deus agir através de nós. Se tu estás a beber da fonte de água viva, a ler a palavra, a orar,
a meditar em parceria com o Senhor e com o seu Espírito Santo, tu não precisas de uma agenda, de um calendário, de um propósito específico para fazer a sua vontade. E muitas vezes Deus coloca-nos, sim, em lugares desconfortáveis para fortalecer a nossa fé. Então, se calhar, se tu estás num lugar desconfortável hoje, um lugar desconfortável emocionalmente falando, espiritualmente falando, na tua saúde, nas tuas finanças, se calhar é para fortalecer a tua fé e servir de testemunho e salvação para outros, porque nós lemos, e agora vamos caminhar mesmo para o fim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos, eles oraram e cantaram hinos a Deus. Eles oraram tão alto que os outros presos ouviram. Imagina que tu estás preso e tu, ao invés de te revoltares contra Deus ou contra as circunstâncias, tu foste preso injustamente, mas tu começas a louvar o Senhor. Que testemunho forte, que fortalecimento da fé daqueles homens. E eles oraram tão forte e Deus ouviu que houve um terremoto e as portas se abriram. Nós já lemos sobre isto. E se calhar tu já conhecias esta história. E eu não vou perder muito tempo nesta história. Mas a verdade é que diz que o carcereiro, quando acordou, sentiu o terremoto, viu que as portas das prisões, das celas, estavam abertas e ele pensou em matar-se. Porque ele pensou, meu Deus, fui eu que deixei escapar os presos. Eu vou morrer de toda a maneira, eu vou me matar. Então ele sentou-se, viu que Paulo e Silas ainda estavam lá, prostrou-se diante deles e disse, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disseram, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da tua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro lavou as suas feridas. Mais uma vez sentido de missão. Outra vez, e agora eu vou finalizar com este paralelo entre Lídia e o carcereiro. Mais uma vez o entendimento de salvação e de missão. Ele entendeu a salvação, ele da sua casa foram salvos, creram em Jesus, foram batizados e ele estava a lavar as feridas. Estava a ser cooperante da missão. Estava a ser um cooperador, dizer assim, estás com ferida, tu precisas continuar a pregar o Evangelho. Eu vou limpar as tuas feridas para tu continuares a missão. Eu vou ser um apoiador da tua causa, da causa de Cristo, onde tu serves. Eu vou ser um impulsionador. Lídia e o carcereiro tinham semelhanças nos seus processos de salvação e diferenças. E eu vou ler para vocês. Lídia estava num lugar favorável, estava no lugar de oração. Lídia já estava lá, já estava predisposta. Ela estava num lugar e estava a orar a Deus. Então já estava num lugar favorável. Mas o carcereiro estava num lugar improvável, numa prisão. O carcereiro converteu-se ao cristianismo numa prisão. Que lugar improvável para Deus agir. Mas Deus age, vocês creem nisso? Deixa-me só dar uma parte. O tempo está um bocadinho avançado, mas eu vou mesmo finalizar depois disto. Mas só uma parte. Esta semana, quarta-feira, eu tive uma oportunidade muito, muito interessante. Eu tive uma conversa, uma reunião com uma irmã em Cristo, que há 20 anos, ela não é portuguesa, ela é da Colômbia, e ela há 20 anos que visita prisões portuguesas para pregar o Evangelho. Sozinha, sem muitos apoios, sem condição financeira praticamente nenhuma, ela continua firme há 20 anos, a entrar-nos nas prisões e a falar de Jesus e a libertar os presos espiritualmente falando, emocionalmente falando. A conversa constrangeu-me tanto, porque ela disse que são os meus filhos, os presos são a minha família. Ela conta que depois de 20 anos, muitos dos presos que ela cuidou e pregou já foram soltos, já cumpriram a sua pena, já estão cá fora. Ela diz que todos os anos ela reúne todos aqueles que ela teve contato com. E até hoje ela diz que eles ligam e agradecem. Ela contou uma história que houve um dos primeiros presos que ela teve a oportunidade de cuidar. Ela teve um contato muito grande com a família dele.
Porque às vezes o trabalho nas prisões é difícil e árduo, mas é muito mais difícil e árduo para as famílias que estão lá fora a sofrer com os seus entes queridos que estão presos porque cometeram delitos e crimes. E ela contou esta experiência que quando este preso saiu, ele pagou uma passagem aérea para ela ir com ele visitar a família na Roménia. E ela foi e pregou para as da casa dele também. E muitos converteram-se também. Isto é fantástico. Isto é ser missionário à letra. Isto é entender o propósito de Jesus, que nos lugares improváveis Ele age. Ele age aqui conosco, mas Ele age numa senhora pobre, com pouquíssimos recursos, mas que tem coragem e ousadia para entrar nas prisões e dizer assim: tu podes ter a salvação. Basta creres em Jesus, tu e da tua casa vão ser salvos. Lugares improváveis. Que lugar é que tu estás hoje? Lídia estava a orar, o carcereiro estava à beira do suicídio. Lídia estava lá, à beira do rio, a orar. Mas o carcereiro, quando ele teve o contato com Paulo, ele estava com a espada para se matar. Será que tu estás num bom lugar hoje? Ou tu estás à beira de desistir de tudo? Se calhar tu estás nesse lugar. Se calhar tu identificas-te mais com o carcereiro do que com Lídia, mesmo estando sentado aqui hoje. Deus abriu o coração de Lídia. O texto diz que Deus é que abriu o coração de Lídia para a palavra de Paulo. E Deus é que abriu as portas da prisão. A família de Lídia foi batizada e a família do carcereiro também foi batizada. Paulo, ele hospedou-se na casa de Lídia e Paulo também se hospedou na casa do carcereiro. Sentido de salvação e missão, novamente. Salvação e missão. Queria convidar-te a ficar de pé. Queria convidar-te a fechar os olhos e eu vou fazer algumas perguntas que talvez tu possas te encaixar, talvez faça sentido para ti, mas se não faz sentido, ora ao Senhor. Pede a Deus que fale através deste texto, através destes exemplos. Mas eu queria te perguntar onde é que tu te encontras hoje. Tu estás numa fase onde fizeste muitos planos que pareciam bons aos teus olhos, mas as coisas não estão a correr como tu planeaste? Será que tu foste parar a uma prisão, mesmo fazendo a vontade que tu achas que era a vontade de Deus, mas foste parar a uma prisão e estás preso emocionalmente, estás num lugar mau, num lugar frio, solitário? Se calhar tu até queres viver a vontade de Deus, mas não sabes bem o que Deus quer para ti hoje. E se calhar é o dia onde tu dizes: Senhor, eu estou aqui, eu não estou a entender nada. Se esse é o teu caso, ora ao Senhor. Mesmo enquanto eu estou a falar, eu vou continuar a falar, mas ora, Deus, eu não estou a perceber nada do que está a acontecer comigo. Eu fiz planos, eu chamei-te para os meus planos, mas já percebi, Deus, que não era isso. Eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Eu quero entender a tua vontade para a minha vida, eu quero entender os teus planos. Eu quero abrir mão de alguma coisa. Eu quero ser resposta na missão. Eu quero poder servir a tua causa. Ajuda-me, Senhor. Ora isto, se tu encaixas nisto, ora. Ou se calhar tudo isto é muito novo para ti e tu identificaste com Lídia, que se calhar tu és religioso em alguns sentidos da palavra, tu cumpres, tu vens à igreja, tu oras, tu já sabes o que é uma Bíblia, mas se calhar tu ainda não encontraste o verdadeiro caminho da salvação e tu queres que isso entre na tua casa, entre na tua vida e na tua casa, e tu precisas de aceitar mesmo, crer em Jesus hoje. Ou se calhar tu és como um carcereiro, que estás no pior cenário, estás num lugar mau, tu cometeste alguns erros na tua vida e foste parar a um lugar frio, tu estás à beira do suicídio. Se calhar, irmãos, vamos orar, porque isto pode ser sério. Se calhar temos aqui alguém entre nós que está a pensar em desistir da própria vida. Que isto seja quebrado em nome de Jesus, porque há vida em Deus. Por mais que eu esteja no fundo do poço, a pensar em tirar a minha própria vida, que o Espírito Santo hoje te mostre que há vida além desse fundo desse poço. Que ao encontrarmos Jesus, podemos encontrar a libertação para muita coisa na nossa alma.
e que hoje correias sejam quebradas. Se em nome de Jesus espíritos malignos têm-te dominado, tu estás escravo de coisas, como Paulo fez, nós oramos em nome de Jesus, na autoridade daquele que é maior que tudo. Sai em nome de Jesus. Que acabe a escravidão na tua vida. Que as portas da prisão sejam abertas e que tu possas sair livre. Não porque nós somos alguma coisa, não porque o pregador é bom, a música é boa, não porque o espaço está a criar um ambiente favorável com a música. Esquece isso tudo. É Jesus Cristo que está aqui. É o Espírito Santo que está aqui e está a dominar o teu coração em nome de Jesus. Se estás a sentir alguma coisa diferente, não é ninguém a não ser o Espírito Santo que está a falar contigo hoje. Se alguma coisa está a queimar nova no teu coração, abraça. Recebe isso em nome de Jesus. Ainda há esperança para ti, ainda há esperança para mim, que estamos presos na religiosidade, em pecados, envoltos no lamaçal do pecado. Há solução para mim e para ti. Eu quero ler o último versículo, ainda todos nós de olhos fechados. Eu quero ler o versículo onde Paulo diz para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o de sua casa. E se é isto que tu queres também hoje, que haja salvação na tua casa, eu peço que tu coloques a tua mão no teu coração comigo e ores comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir para que as cadeias sejam quebradas no nosso lar, em nome de Jesus. Para que tudo aquilo que o diabo nos roubou, que o Senhor possa restituir. Para que os laços partidos, os relacionamentos quebrados, para que a desconfiança que foi construída, que todos os muros que não provêm de Ti, caiam hoje em nome de Jesus. Nós queremos crer na Tua palavra e queremos que a nossa casa também o creia em nome de Jesus. Se alguém, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, que conhece e que se desviou, nós pedimos a Tua intervenção, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Constrange, alcança, Senhor, traz de volta o Teu filho, traz de volta aquela pessoa próxima a nós, que decidiu viver pelas próprias forças. Que tristeza, mas Senhor, podia ser eu longe da Tua palavra. Tem misericórdia e ajuda-nos, Senhor, a ser a ponte na nossa família entre aqueles que não Te conhecem e a Tua palavra. Ajuda-nos a ser missionários, Senhor, na nossa casa. Ajuda-nos a ser sensíveis e a viver a Tua vontade onde nós estivermos, em nome de Jesus. Pai, levanta na Tua casa, levanta na CCLX pessoas que entendem a salvação, mas que entendem o sentido de missão. Em nome de Jesus, levanta missionários aqui hoje. Levanta pessoas que estão disponíveis e dispostas a abrir o seu tempo, os seus dons, os seus bens, qualquer coisa para servir a Tua causa, para que o Teu reino avance. Que se for para eu lavar as feridas de Paulo, que eu lave. Que se for para eu tirar um café e dar um Deus te abençoe, que eu faça. Que se for para eu pregar, que eu pregue. Por onde eu for, eu quero ser participante da Tua causa. Eu quero ser cooperador da Tua missão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos cooperadores da Tua causa. Em nome de Jesus. Que Deus, além de vos abençoar, vos faça refletir e meditar nisto, que vocês possam tomar atitudes perante isto. Que não seja só um domingo, só uma pregação, só mais um cumprir a tabela, vim à igreja hoje, estou-me a sentir bem, renovado. Não. Pega tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que está na tua mente, manda descer para o coração e que isto traga frutos para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.